Olá, tudo bem? Eu me chamo Bruno Guimarães, advogado, processualista, atuante nessa área de busca e apreensão, mais precisamente, na defesa da pessoa que teve ou está na iminência de ter o seu veículo apreendido. Hoje trataremos sobre algumas questões relacionadas ao próprio processo em si, relacionadas mais precisamente sobre a possibilidade de recurso diante de uma decisão judicial. Alguns clientes perguntam: doutor, é possível recorrer de determinada situação assim assado? E existem várias questões que devem ser analisadas antes de fazer a interposição ou a oposição de um recurso. Antes de a gente poder fazer a oposição ou a interposição de um recurso, a gente deve observar os requisitos de admissibilidade do recurso. E temos basicamente dois tipos de requisitos de admissibilidade: intrínsecos, vinculados ao próprio processo, e extrínsecos. São intrínsecos: cabimento, regularidade, interesse recursal e inexistência de fato modificativo impeditivo do direito a recorrer. São questões extrínsecas, são requisitos extrínsecos de admissibilidade: a tempestividade, regularidade formal e o preparo recursal. Começando de trás para frente, um requisito extrínseco de admissibilidade, como a tempestividade, está relacionado ao prazo que tem para recorrer, vinculado também àquilo que a gente chama de preclusão temporal, ou seja, cada recurso ele tem um prazo para ser manejado, para ser interposto ou oposto. Em regra, os prazos recursais são de 15 dias, com exceção do recurso de embargo de declaração, que é de 5. Ou seja, diante de uma determinada situação, de uma decisão judicial, dependendo da espécie recursal que você vai manejar, você tem um prazo de 5 ou 15 dias, em regra. Depois disso, nós temos a questão da regularidade formal. Se os requisitos de admissibilidade ou os requisitos formais daquela peça, por exemplo, o embargo de declaração, agragamento e apelação, cada um deles tem um formato diferente. Então, se esses requisitos dessa regularidade formal estiver correta, apropriado, é possível fazer o segmento daquele recurso. E, por último, o preparo recursal. O preparo recursal está mais vinculado à questão financeira, ou seja, se determinada guia de custas de depósito judicial foi paga para que fosse feita a apresentação de determinado recurso. E caso não saibam, para fazer uma apresentação, interposição de um recurso, ou mesmo uma petição inicial, ou alguma coisa do tipo, você tem que pagar para o Poder Judiciário para que ele aceite aquela situação. Haja vista que temos, obviamente, o acesso da justiça ele é, entre aspas, gratuito. Todavia, a justiça ela tem um custo para ser arcada, cada tribunal tem aquilo que a gente chama de tabela de custos, em que haverá uma observação tem um limite de X mil reais, o preparo recursal vai ser tabelado de acordo com o valor da causa, etc. Então, o preparo recursal basicamente se você fez o preparo, você fez o aporte, fez o pagamento para que pudesse recorrer. Não é necessário o pagamento realização, melhor dizendo, do preparo recursal aquelas pessoas que são agraciadas, que foram contempladas pelo benefício da gratuidade da justiça, escrito lá no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Depois, temos os requisitos intrínsecos de admissibilidade, tal como o cabimento, legitimidade e interesse recursal, e, por último, a inexistência de fato impeditivo ou modificativo do direito a recorrer. O cabimento está relacionado ao princípio da taxatividade, que trataremos em um momento oportuno. Basicamente, é cabível determinado recurso diante de uma determinada situação. Ou seja, isso é cabível um recurso de agravamento contra uma decisão interlocutória. Não cabe recurso de agravamento contra uma sentença, por exemplo. Então, se a pessoa maneja, faz o manejo de um recurso de agravamento numa sentença, não há cabimento que resguarde o direito da parte que está recorrendo. Depois nós temos o interesse, ou melhor, a legitimidade recursal. A legitimidade recursal nada mais é do que a parte que vai fazer a interposição do recurso. Se aquela parte comporta legitimidade para apresentar determinada peça processual dentro daquele, vamos dizer assim, daquele campo de batalha, daquele processo em si. Depois temos o interesse recursal. Doutor, podemos recorrer de tudo e de qualquer coisa? Não. Se você ganhou o processo, não tem motivo para você requerer a reforma daquela decisão. Afinal, o recurso ele visa justamente reformar a decisão, ou anular, enfim, tudo faz. E não há razão de existir uma pessoa que não tem interesse recursal. Ou seja, se você ganhou o processo, por que você vai recorrer? O teu interesse é meramente protelatório? Se você não perdeu, não há motivo para você recorrer. Haja vista que existe aquilo lá, o princípio, que a gente chama de a vedação a reformata impégios, a vedação a reforma para pior. Ou seja, a parte que recorreu não pode ser prejudicada pelo recurso que ela própria manejou. Tá? E por último, nós temos, nós temos a inexistência de fato impeditivo ou modificativo do direito de recorrer. E aqui nós temos aquilo que a gente chama, por exemplo, de ocorrência de fato superveniente.
Imagina o seguinte, você está num processo de busca e apreensão e houve uma decisão interlocutória deferindo a medida de busca e apreensão. Né? Você maneja uma peça chamada contestação, que é nada mais é do que uma defesa, e um recurso de agravamento. A peça de contestação, ela foi analisada pelo juiz Lacó, né, juiz que teve a sua decisão recorrida, antes do próprio tribunal. Ou seja, o tribunal não tem, e o juiz, né, decidiu voltar atrás da sua decisão e falou assim, verdade, não há requisito de admissibilidade que permita, né, o segmento dessa decisão, então devolva-se o carro. Então, ou seja, o juiz de primeiro grau revogou a própria decisão. E no segundo grau você fez um recurso dizendo o quê? Justamente a reforma da decisão. Portanto, se no segundo grau, se no primeiro grau você teve a reforma da decisão que você quis reformar no segundo, né? No segundo grau o seu recurso não, ele perde, né, um dos seus requisitos de admissibilidade, que é ali a existência de fato modificativo e repetitivo do direito do autor. Ou seja, aconteceu um fato superveniente que prejudicou aquele determinado recurso. Então, em suma, a gente tinha para falar sobre esses requisitos de admissibilidade. E mais adiante, né, provavelmente para os próximos vídeos, estaremos tratando sobre, né, exame de mérito, né, que basicamente a correção, né, dos erros de julgamento e procedimento, e em seguida falaremos, né, sobre todos os princípios recursais aplicados, né, a essa matéria. Ok? Então a gente se vê muito em breve. Tchau, tchau.